Shalom, irmãos. Bom é estarmos aqui na presença do nosso Deus. Aleluia. Como disse o pastor no início do culto, é um privilégio estarmos aqui nesse dia onde estamos celebrando a ceia do Senhor. É um privilégio estarmos assentados à mesa com o Senhor, que é exatamente o que nós estamos fazendo nessa hora. Romanos capítulo 14, abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar um pouco com os irmãos aquilo que eu tenho meditado. E sempre que é a semana da ceia, eu costumo ficar meditando a respeito dessa ocasião, dessa circunstância. Não só quando eu vou ministrar a palavra, mas mesmo quando eu não vou ministrar, mas nós vamos participar da ceia, eu costumo ficar pensando a respeito dessa ocasião, desse momento, esse período em que Jesus esteve com os seus discípulos e ele esteve assentado com os discípulos à mesa. Eles foram lá para aquele lugar para celebrarem a Páscoa, como era de costume dos judeus, e ali o Senhor Jesus institui a ceia do Senhor. E essa semana eu fiquei meditando, conforme narra o Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 17, fala a respeito da noite anterior à crucificação, e eu fiquei ali pensando a respeito desses momentos que os discípulos viveram com Jesus, esses momentos de intimidade, esses momentos de particular com o Senhor. E eu não consegui meditar em tudo, fiquei ali só mesmo no capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Eles já tinham celebrado a Páscoa, já tinham comido ali o cordeiro pascual, as ervas amargas, e a partir dali Jesus começa a ensinar, instruir, e depois ele ora e intercede pelos seus discípulos. E é maravilhoso, irmãos, pensar que ele instituiu a ceia do Senhor para que nós estivéssemos constantemente lembrando que nós podemos estar assentados à mesa com ele, que nós podemos desfrutar da comunhão com o Senhor Jesus. E eu não sei se você tem esse hábito, mas se você não tem, adquira. Se você não fez isso essa semana, faça na próxima ceia. Passe a semana lendo os evangelhos, lendo aquilo que Mateus fala sobre a crucificação, sobre aquela noite anterior onde Jesus celebrou a ceia. Leia o que diz Marcos, leia o que diz Lucas, leia o que diz João, e vá se enchendo, vá se alimentando daquilo que a palavra de Deus nos mostra a respeito desse momento tão precioso, para que nós possamos participar com discernimento, participar valorizando, participar com alegria, gratidão e temor no nosso coração. Façamos isso para a glória do nome do nosso Deus. E após essa meditação, eu vim parar aqui em Romanos 14. Eu estava refletindo a respeito de tudo, e aí dá vontade de falar um monte de coisa aqui, irmãos. Dá vontade de compartilhar muito daquilo que a Bíblia fala, mas eu quero falar sobre uma coisa só. E essa uma coisa está escrito aqui nesses versículos que nós vamos ler. Romanos 14, versículos de 7 a 9. É a única coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. O que me fez lembrar desses versículos foi uma conversa que eu estava tendo com a irmã Edna, onde ela estava falando a respeito do seu irmão que faleceu, a situação em que ela está passando, mas ela louvava ao Senhor, porque ainda que nos últimos dias, nos anos finais da vida do irmão dela, ele entregou a sua vida para Jesus. E eu me lembrei, é até uma pergunta
de um dos catecismos que diz qual é a nossa esperança na vida e na morte. E seja na vida, seja na morte, a esperança que temos é que nós pertencemos ao Senhor. É que nós somos do Senhor Jesus. E diz assim, Romanos 14, 7, do 7 ao 9. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Eu queria ler bem devagar, para você meditar já na leitura. Olha o que diz, 14, 7. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Versículo 8. Se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer por esse santo privilégio de ter comunhão contigo. Nós queremos te agradecer, Pai, porque estamos aqui coletivamente e podemos demonstrar ao Senhor livremente a nossa adoração e dizer que Tu és santo, santo e santo. E Deus querido, reconhecer que Tu és, ó Deus querido, acima de tudo e acima de todos, que não há outro igual, não há outro semelhante, não há outro a quem o Senhor possa ser comparado, que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que o Senhor é sobre tudo e sobre todos, Pai. Que privilégio, Deus amado, poder estar na Tua presença. Que privilégio poder desfrutar, ó Deus querido, de tempo, ó Deus querido, de qualidade na presença do Senhor. Que nós possamos, Pai amado, a cada dia valorizar esses momentos, para que, Deus querido, esses momentos venham a gerar transformação, mudança na nossa vida, para a glória do Senhor. Nós queremos te agradecer também, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor enviou o Consolador, o Espírito Santo que está em nós, que está aqui, e nós queremos te agradecer, ó Santo Espírito, pela Tua presença, pelo Teu agir entre nós, e queremos pedir, continua agindo em nome de Jesus, continua agindo agora em nossas vidas, continua agindo na vida de quem está assistindo esse vídeo, continua agindo, porque nós sabemos da necessidade que temos de o Senhor agir em nossa vida. E aqueles que não sabem dessa necessidade, que o Senhor possa abrir os seus olhos, para que eles enxerguem a necessidade de serem guiados e controlados pelo Espírito Santo, pelo Senhor em nossas vidas. Faz isso agora, em nome de Jesus, em cada um de nós. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, Romanos capítulo 14 que nós lemos, fala a respeito de o Senhor Jesus ser o Senhor, tanto de vivos como de mortos. É só sobre isso que eu quero falar um pouco, brevemente, com os irmãos. Nós não temos dificuldade, irmãos, de ter Jesus como nosso Salvador. Eu lembro que eu falei sobre isso dias atrás aqui. Nós não temos nenhuma dificuldade em entender que nós precisamos de um Salvador quando nós recebemos a informação do plano de Deus, do agir de Deus, da história da humanidade. Quando é apresentado o Evangelho para nós, nós entendemos que nós precisamos de um Salvador. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos se afastaram e se fizeram detestáveis ao Senhor por causa do pecado. O pecado gera separação entre nós e Deus, o pecado nos afasta do Senhor, o pecado é o grande caos da humanidade. E quando nós entendemos que o pecado gera todo esse estrago em nossas vidas, e que o Senhor providenciou alguém, Jesus, para morrer como sacrifício em favor de cada um de nós, para que nós tivéssemos novamente comunhão com Deus, nós queremos Jesus como nosso Salvador. Nós queremos que Ele nos salve da ira vindoura. Nós queremos que Ele nos salve da ira do Senhor, do dia da grande ira do nosso Deus. Nós queremos isso.
É por isso que nós recebemos Ele como Salvador das nossas vidas. É por isso que um dia, quando apresentaram a nós um convite e disseram: você quer receber Jesus como seu Salvador? Nós aceitamos. Porque quem não quer ser salvo de um grande perigo? Quem não quer ser salvo de um grande mal, de um grande problema? Todos querem ser salvos. Eu me lembro de uma pessoa que eu vi evangelizando, e ele apresentava justamente essa situação para as pessoas que ele evangelizava na rua. Ele pedia a atenção da pessoa por alguns minutos, e ele mostrava para as pessoas que nós, na nossa natureza humana, nós não temos condição de sermos obedientes ao Senhor. Ele apresentava ali alguns dos mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos. Ele dizia: você acredita que você está obedecendo tudo isso? E todos diziam: não, eu não estou. Ele dizia: mas o Senhor providenciou um Salvador, para que Ele estivesse nos livrando da condenação, nos livrando da consequência do mal que o pecado causou entre o homem e Deus. E essa providência de Deus se chama Jesus. E quando ele dizia: você quer receber Jesus como seu Salvador? Você quer que Ele seja o seu advogado, que Ele interceda perante Deus pela sua vida? Existiam alguns que diziam não, mas a grande maioria dizia: sim, eu quero. E ele orava pela pessoa ali no meio da rua, e a pessoa recebia Jesus como seu Salvador. Queridos, eu imagino que nós estamos aqui entre irmãos, a grande maioria. Eu imagino que todos aqui, ou quase todos, a grande maioria, já recebeu Jesus como Salvador de sua vida. Nós entendemos, somos pecadores, somos falhos. Eu entendi isso um dia, e eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu preciso de um Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu disse: eu quero esse Jesus, eu quero que Ele esteja me salvando da condenação do pecado. Mas os versículos que nós lemos não falam a respeito de um Jesus apenas Salvador. Os versículos que nós lemos falam a respeito de um Jesus como Senhor, tanto de vivos como de mortos. Diz assim o versículo 7. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Isso não está falando só de um Salvador. Está falando de quem é Senhor. Porque se existe um Senhor sobre a nossa vida, nós não vivemos e nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. Se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E o versículo 9 fala por que Jesus morreu. Nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. O momento em que Jesus partiu seu corpo naquela cruz. E se você durante a semana leu os relatos a respeito da morte de Jesus, talvez esteja muita coisa fresca ainda na sua mente. Você se lembra de alguns detalhes do sofrimento de Jesus, da paixão de Cristo, aquilo que Ele fez para salvar a humanidade. Diz assim ainda o versículo: por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor dos vivos, tanto dos vivos como dos mortos. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para nos salvar, e Jesus morreu para ser Senhor. Jesus morreu para ser aquele que tem o governo, aquele que tem o domínio. Jesus morreu para ser aquele que está no controle, aquele que ordena, aquele que dá as ordens e nós obedecemos. E eu fico sempre pensando em situações e em exemplos para entender isso
na nossa vida, na minha vida, para eu aplicar essa verdade ao meu coração. E eu fico pensando como entregar o governo, como ter Ele como Senhor. E o Senhor é justamente aquele que governa, é aquele que tem o governo em suas mãos. E Ele dá as ordens. E aqueles que estão debaixo do seu governo, obedecem. Ser Senhor sobre a nossa vida está muito associado a nós obedecermos aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que diz a palavra do Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou. Se você se lembra da paixão, se você se lembra da via dolorosa, do sofrimento dele, se você se lembra da morte, se você se lembra dele entregando o Espírito ao Pai, se você lembra dele depois do terceiro dia ressuscitando, estando entre os discípulos, depois sendo levado aos céus, tudo isso foi para ser Senhor sobre vivos e sobre mortos. Nós entendemos isso, irmãos, nós sabemos. O que nós precisamos, e eu estou dizendo, eu estou incluso. O que nós precisamos é praticar essa verdade. Nós precisamos praticar essa verdade nos mínimos detalhes, nas situações mais simples da nossa vida, no cotidiano, na rotina, no dia a dia. Ele quer ser Senhor sobre as nossas vidas. É muito bonito ver Jesus como o Senhor da igreja. É muito bonito ver a igreja louvando e adorando ao Senhor. Alguns irmãos aqui foram na conferência no sábado passado. É uma conferência anual que um movimento produz e eu gosto muito de acompanhar eles. E aí conversando, um também ia, outro também ia, nós fomos em um grupo de pessoas. Tinha 5.000 pessoas lá na igreja, no salão, 5.000 pessoas. E 5.000 pessoas louvando, exaltando, glorificando, se derramando na presença de Deus. E aquilo é a igreja de Jesus, é o corpo de Cristo. Não tinha nenhuma placa de denominação, de igreja. Era a noiva do Cordeiro, louvando e exaltando o nome dEle. E é muito bonito ver Ele ser Senhor. Eu me emociono, irmãos, eu me emociono de ver a igreja louvando a Jesus, e eu fico imaginando quando todos nós estivermos face a face perante Ele, quando nós estivermos, como diz lá em Apocalipse, milhares de milhares, milhões de milhões diante dEle, louvando, exaltando e engrandecendo o nome dEle. Vai ser maravilhoso viver esse momento, louvar coletivamente ao Senhor, reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida para todo sempre. Isso é maravilhoso. Ontem nós estávamos lá num passeio, eu sei que alguns não puderam, estavam trabalhando, não tinham condição de estar. Seria muito bom se todos nós estivéssemos lá, mas alguns, os que estavam, eu fiquei sentado assim, olhando os irmãos, almoçando, comendo. Nós gostamos, de repartir o pão, estávamos lá no momento de comunhão, e como é bonito ver a comunhão dos irmãos. Acho que foi por isso que o Senhor falou lá, ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. É muito bom, é muito bonito. É muito bonito vendo Jesus sendo o Senhor da igreja, sendo o Senhor de cada um de nós, no coletivo, sobre a vida de cada um de nós. Mas é no individual que o Senhor Jesus também precisa se revelar como Senhor. É na nossa vida individual que Ele precisa ser reconhecido como Senhor. Vir aqui no domingo, levantar as mãos, adorar, chorar, se derramar, se ajoelhar, é maravilhoso e tudo isso está tudo certo. Mas na segunda-feira lá fora, no domingo ainda, quando sairmos daqui, Jesus quer ser Senhor sobre a nossa vida. Ele quer continuar sendo Senhor no domingo, na segunda, na terça, até aquele grande dia em que estivermos com Ele, porque Ele vai se revelar como Senhor para toda a eternidade. E queridos, é no momento do dia a dia, nas situações cotidianas, que Ele deseja se revelar como Senhor. Era numa situação cotidiana que o apóstolo Paulo estava aqui escrevendo aos romanos.
Na ocasião, no contexto aqui do capítulo 14, haviam alguns irmãos que faziam diferença entre o que podia comer e o que não podia. Alguns diziam, só pode comer tal coisa não pode. Outros diziam, não, pode comer de tudo, não tem nada. Haviam alguns irmãos que faziam diferença entre dias, e para outros, todo dia era igual, não tinha diferença nenhuma. E aí a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos estar com a nossa opinião bem definida no nosso coração. Ele vai dizer no versículo 4, quem é você para julgar o servo alheio? Ninguém é servo de ninguém aqui, todos nós somos servos de Cristo. E ele começa a corrigir então uma situação do cotidiano. Por que vocês estão julgando o que come? Por que vocês estão julgando o que não come? Por que vocês estão julgando o que faz diferença entre dias? Por que vocês estão julgando o que não faz diferença entre dias? Cada um tenha uma opinião bem definida em sua própria mente, diz o versículo 5, a parte B. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor. Quem não come, quem acha que os dias são iguais, faz isso para o Senhor. E dentro desse contexto de situações do dia a dia, do trivial, do cotidiano, coisas que estavam impedindo eles de estarem vivendo a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, pois nós não vivemos nem morremos para nós mesmos. O apóstolo Paulo começa a mostrar então a necessidade de nas coisas mais simples, Jesus se revelar como o Senhor da nossa vida. Porque nós não vivemos nem morremos para nós mesmos, nós somos comprados por um alto preço, nós já não somos mais de nós mesmos. Nós devemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Pois nós não vivemos e nem morremos para nós mesmos. Quem vive para si não está permitindo o Senhor Jesus se revelar. Quem vive para si pode até ter recebido Jesus como seu Salvador, mas Jesus Salvador quer também ser Senhor. Ele quer que nós vivamos para Ele, Ele quer que a nossa vida seja por completo entregue a Ele. Se vivemos, é para honrar o Senhor. Se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Pois por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Jesus deseja ser Senhor. E aí eu quero que você abra aí também em Gálatas capítulo 5. Nós vamos trazer para a prática aquilo que significa ter Jesus como o Senhor da nossa vida. Gálatas 5:16. A versão que eu leio aqui é um pouquinho diferente da sua, talvez, mas o significado é o mesmo. E você vai entender. Você já conhece, eu imagino, você já sabe o que está escrito. Mas deixa essa palavra entrar no seu coração como sendo dita por aquele que está sentado à mesa conosco, com aquele que quer dividir essa refeição da ceia conosco, aquele que está sentado, partiu o seu corpo, aquele que derramou o seu sangue para ser Senhor da nossa vida. Hoje Ele fala para nós que nós precisamos permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. Olha o que diz Gálatas 5:16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Deixem que o Espírito guie em sua vida. O que é deixar? É permitir. Deixar é dar autorização. Deixar é não impedir.
Deixem que o Espírito, letra maiúscula, que o Espírito Santo guie sua vida. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Ele prossegue dizendo: assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Irmãos, a nossa natureza não é boa. A nossa natureza não quer fazer a vontade de Deus. A nossa natureza é contrária à vontade do Senhor. E por isso, Deus está falando pelo seu Espírito, através do apóstolo Paulo: deixem que o Espírito guie a vida de vocês. Eu não posso guiar a minha vida. Eu não posso viver para mim mesmo. Eu não posso ser senhor da minha vida, porque se eu for senhor da minha vida, eu vou colher corrupção. Se eu for o senhor da minha vida, eu vou colher a morte. Mas o Espírito de Deus fala conosco hoje: deixe eu guiar a sua vida, deixe o Espírito guiar a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Versículo 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. A Bíblia diz que o Espírito se opõe à carne, a carne se opõe ao Espírito, é um se opondo ao outro para que a gente não faça o que a gente quer. E muitas vezes eu li esse versículo e eu pensava que era o meu espírito lutando contra a minha carne. Eu pensava que era o espírito do homem lutando contra a carne do homem. Mas nós podemos perceber por todo o contexto que é o Espírito de Deus lutando contra a nossa carne. É o Espírito de Deus lutando contra a nossa carne para que a gente não faça o que a gente quer, porque a nossa vontade não é a vontade de Deus, na maioria das vezes. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Por esse versículo nós poderíamos entender facilmente a vontade de Deus. Não tem momentos em que a gente fica esperando uma resposta de Deus para entender qual é a vontade dele? Facilmente de entender. É aquilo que é contrário à nossa vontade. Com base nesse versículo, é isso que está dizendo o texto. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela nossa natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Não é para a gente fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade vai nos levar ao pecado. Por isso o apóstolo Paulo disse no versículo 16, por isso deixem o Espírito guiar a vida de vocês. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos deixar o Espírito guiar as nossas vidas. Versículo 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. O que acontece quando nós seguimos os desejos da nossa natureza humana? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Será que existem essas coisas no mundo em que nós vivemos? Sensualidade, idolatria, versículo 20, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Essas coisas que ele descreveu aqui são consequência de quem se permite ser guiado pela sua carne, pela sua natureza humana. E a palavra do Senhor está nos orientando a sermos, a permitirmos, a deixarmos ser guiados pelo Espírito. Versículo 22. Mas o Espírito produz esse fruto:
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Irmãos, essa palavra nos mostra como nós podemos permitir Jesus ser o Senhor da nossa vida na prática. É na hora da rotina cotidiana, é na hora do nosso dia a dia, é na nossa vivência diária, que nós vamos poder decidir se vamos obedecer ao Espírito ou se vamos deixar prevalecer a nossa natureza humana, a nossa carne. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que para que o Senhor Jesus seja não só Salvador, mas o Senhor da nossa vida, o caminho, o segredo, a forma, a maneira, é andar em espírito, e nós não cumpriremos a vontade da carne. Quando nós andamos em espírito, irmãos, nós não vamos nos inclinar à imoralidade sexual. Quando nós andamos em espírito, nós não vamos nos inclinar à impureza. Quando nós andamos em espírito, nós não vamos nos inclinar à sensualidade, à idolatria, à feitiçaria, à hostilidade, às discórdias, aos ciúmes, aos acessos de raiva, às ambições egoístas, às dissensões, às divisões, às invejas, às bebedeiras, às festanças desregradas, e a outros pecados semelhantes a esses. Quando nós andamos em espírito, nós não cumprimos a concupiscência da carne. O Senhor Ele deseja ser revelado em nossas vidas como o Senhor, e é na hora das nossas relações, das nossas decisões, que nós vamos decidir firmemente quem vai prevalecer. Não é fácil, por isso está escrito que o Espírito se opõe à carne, e a carne contra o Espírito, para que a gente não faça o que a gente quer, porque se a gente fizer o que a gente quer, a gente vai viver no pecado. Mas o Espírito de Deus está aqui para nos fortalecer, para nos sondar, para nos corrigir através da palavra do Senhor, para que nós possamos permiti-lo ser aquele que guia, aquele que controla, aquele que nos conduz a fazer a vontade de Deus. E quando nós andarmos em espírito, irmãos, a cada dia mais, o amor vai se revelar em nossas atitudes. Quando nós andarmos em espírito, a alegria vai prevalecer, vai permanecer, independente das circunstâncias, independente daquilo que acontece em mim, que acontece ao meu redor. O fruto do Espírito se manifestará em alegria. Não são as circunstâncias que me alegram apenas, não são aquilo que não é aquilo que está acontecendo ao meu redor, mas é o agir do Espírito Santo que irá produzir esse fruto em nossas vidas. Desfrutar de verdadeira paz, de paz perene, de paz completa, desfrutar de paz verdadeira, somente através do Espírito Santo de Deus. Paciência, algo que nós somos provados todos os dias. Eu disse quem? Nós. Alguém pode falar, mas você é mó calmo, você é mó tranquilo. Eu só sou meio lento, mas sou ser humano. Preciso de paciência. E onde que eu vou encontrar paciência? Permitindo o Espírito agir através de mim. Porque se a minha carne prevalecer, se a minha natureza humana tomar conta, a paciência vai embora. E a paciência indo embora vai dar lugar ao pecado. Mas é necessário nos enchermos de Deus, é necessário permitir que o Espírito Santo guie as nossas vidas, para que aconteça também a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. E essa mansidão não tem nada a ver com uma característica de uma pessoa calma.
Uma pessoa calma pode ser nada manso, porque essa mansidão vem do Espírito Santo de Deus. E também quando nós deixamos o Espírito guiar nossa vida, acontecerá o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar. Louvado seja o Senhor. Eu quero pedir a este Espírito que está em nós, a esse Espírito que deseja que nós estejamos não cumprindo o desejo da carne, os anseios da natureza humana. Eu quero orar pedindo que o Espírito esteja sobre a minha vida, esteja sobre a sua vida, lá no comum, na vida cotidiana, no dia a dia, lá na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, onde quer que você esteja, que o eu seja mortificado e que o Espírito Santo tenha lugar em nossa vida. Deixa, irmão, vamos deixa Ele guiar. O versículo está dizendo: deixem que o Espírito guie a sua vida. Na hora de tomar decisão, na hora de escolher entre duas opções, o Espírito Santo é o Waze da vida espiritual. É Ele que vai nos guiar, Ele que vai dizer qual decisão nós vamos tomar. Deixe que o Espírito guie a sua vida. Feche os seus olhos, comece a pedir ao Senhor. Nós estamos vivendo de uma natureza humana, por isso podemos dizer que todos nós enfrentamos essa luta. Nós só não iremos enfrentar mais essa luta se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós. Mas eu creio que nós desejamos fazer a vontade do Espírito, nós desejamos ser guiados por Ele. Então peça para Ele agora. Sabe aquela dificuldade que você está tendo em obedecer, em manifestar os dons do Espírito? A dificuldade que você está enfrentando porque a natureza humana está prevalecendo e está demonstrando aquilo que o apóstolo Paulo descreveu aqui em Gálatas. Peça a Ele: Deus, me ajuda. Vai orando, vai pedindo ao Senhor. Nós vamos ter um tempo aqui de meditação. A Carol vai louvar ao Senhor. Nós vamos estar orando, clamando, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus. O que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim.
quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Se você está enfrentando dificuldade para que Jesus seja o Senhor da sua vida, e você quer receber uma oração para fortalecer a sua vida espiritual, vem aqui à frente em nome de Jesus. Se você está enfrentando dificuldade para permitir que Ele se revele como o Senhor da sua vida, e você quer ser fortalecido, quer que Ele venha a dominar, a preencher toda a sua vida, que Ele vença essa guerra infindável, vem aqui, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor fortalecimento. Nós vamos pedir que o Espírito de Deus prevaleça sobre a sua vida, que o Espírito de Deus esteja vencendo sobre todos os desejos e todas as dificuldades. Você sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado, e a dificuldade que você tem tido para permitir Jesus se revelar em todas as áreas da sua vida. Se você deseja vir aqui à frente para receber uma oração de fortalecimento sobre a sua vida, faça isso em nome de Jesus. Não se importe quem vai estar olhando, nós estamos de olhos fechados. Não se importe por irmão que está sentado ao seu lado direito ou esquerdo, mas é um momento de renunciar, de se humilhar, de se arrepender. É o momento de estar assentado aos pés de Jesus e pedir a Ele: Jesus, eu não estou conseguindo com a minha força. Jesus, eu não estou conseguindo vencer, mas me ajuda. Liberta-me de mim, Senhor Jesus. Me ajuda, eu quero que o Senhor reine, que o Senhor esteja me fortalecendo. Louvado seja o Senhor. Se você deseja, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu não vou estender muito o convite, porque nós temos poucos minutos e ainda teremos a celebração da ceia. Louvado seja Deus. Se você deseja, vem correndo rápido, porque nós já vamos orar pedindo que o Senhor Jesus esteja nos fortalecendo, que o Espírito Santo de Deus esteja tendo condição, e Ele tem condição, que Ele esteja, aleluia, prevalecendo sobre a vontade da carne. E o ato de estar aqui agora é reconhecer que nós queremos render a nossa carne, a nossa natureza humana ao senhorio de Cristo, para que Ele prevaleça, porque foi por isso que Ele morreu e ressuscitou, para ser Senhor sobre vivos e mortos. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, orar pela vida de todos os irmãos que estão aqui à frente, que reconhecem que precisam de um fortalecimento. E eu preciso, Senhor, eu também preciso, eu estou aqui, eu preciso de um fortalecimento, porque, Deus querido, a carne não pode prevalecer, a carne não pode vencer, a carne não pode ser aquela que governa. Nós somos Deus, fomos comprados por bom preço. Vamos celebrar agora a ceia do Senhor, vamos celebrar, aleluia, o corpo partido, o sangue derramado, para que Jesus fosse Senhor de vivos e de mortos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito fortaleça a vida dos meus irmãos, fortaleça a minha vida, que o Teu Espírito esteja capacitando, ó Deus amado, esteja alertando, para que nós sejamos prudentes, para que nós sejamos simples, para que nós estejamos, ó Deus amado, decidindo andar e viver pelo Espírito Santo. Espírito de Deus, Tu tens liberdade. Espírito Santo, esses irmãos que estão aqui à frente, a minha vida, eu creio, nós estamos aqui dizendo: Espírito, o Senhor tem, aleluia, a permissão, a autorização, o Senhor tem, aleluia, o anseio do nosso coração para sermos guiados e controlados por Ti. Espírito de Deus, fortalece, aleluia, o nosso homem interior, para que nós possamos
expressar através dos nossos atos, das nossas atitudes, o fruto, aleluia, do Senhor em nossa vida, o fruto do Espírito. Em nome de Jesus, reina sobre a carne, reina sobre as nossas vidas, porque foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor sobre vivos e sobre mortos. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Fortalece, reina, aleluia, dá vitória, Pai, em nome de Jesus.